Olá pessoal, no nosso encontro de hoje a gente vai tratar de um tema que por muitas vezes é relegado ao oblívio, não só pela doutrina como na jurisprudência. Na jurisprudência você até vê algumas citações en passant e tudo, mas é um tema teórico muito importante para você compreender uma das finalidades da tutela coletiva, a bem da verdade, uma das finalidades do próprio processo coletivo. E esse tema é um tema que tem algumas premissas que são muito importantes, muitas delas certamente os senhores já dominam, os senhores já conhecem, ou já viram, ou já ouviram falar, ou já passaram por situação semelhante. Mas eu selecionei esse tema porque eu reputo de extrema importância para que você possa absorver justamente o nosso modelo de processo coletivo, que é o litígio ou processo de interesse público. Litígio ou processo de interesse público. Dentro desse tema, eu vou separar 3 tópicos para que eu possa vos apresentar o que é esse litígio ou processo de interesse público. No primeiro tópico, a gente vai ver qual é a premissa do processo de interesse público, também chamado de Public Law Litigation. No segundo ponto, nós vamos trabalhar o chamado ponto central, ou seja, qual é o ponto central do processo de interesse público. E o terceiro tópico, a gente vai ver o escopo da jurisdição. A gente vai trabalhar com aquele escopo tradicional, que a gente sempre foi instado a verificar nos processos individuais, e qual é o escopo do processo de interesse público. E por fim a gente conclui trazendo a ideia geral desse tema. Fechado? Então vamos lá, vamos começar com a premissa do processo de interesse público. E o primeiro item que eu vou tratar com vocês é justamente o direito material subjacente. Coloquei aqui para vocês. Qual é o tipo de interesse público subjacente a um processo coletivo? Muita gente me pergunta assim: mas Fabrício, no processo coletivo há tutela muito de direito privado. É um equívoco da ata máxima venia de quem pensa assim. Porque, a bem da verdade, todo processo coletivo, ainda que tutele uma coletividade muito restrita, muito delimitada, a premissa é sempre a mesma. Tutela de um interesse público. Mas não o interesse público secundário, aquele interesse da fazenda pública, do Estado lato sensu, mas sim o interesse público primário, ou seja, o interesse da coletividade de uma forma geral. E dentro do nosso sistema jurídico, quando você trabalha esse interesse público primário, assim compreendido como interesse da própria coletividade, 2 dados são relevantes. Primeiro, nem sempre os interesses dos membros da coletividade tutelada, nem sempre esses interesses serão convergentes. Nem sempre haverá uma homogeneidade entre os membros, o que é natural. A divergência é natural do ser humano, ainda mais quando se trata de um grupo, de uma comunidade, de uma classe de pessoas. Reparem, vamos imaginar que estejamos em uma assembleia capitaneada por alguma associação funcional. E o presidente dessa associação convocou a assembleia justamente para verificar a conveniência e oportunidade da propositura de uma ação coletiva em prol de determinado tema dessa categoria. Você pode até conseguir uma unanimidade, mas primeiro vai ser a discussão. A judicialização é necessária? Não é necessária? Depois, qual vai ser a extensão dessa discussão? 3. Quem vai ser beneficiado, quem não vai ser beneficiado? Percebam que essa homogeneidade ela é difícil de acontecer. Mesmo nos grupos mais vulneráveis que buscam firmamento, se é que a gente pode usar esse termo, que tem um termo polissêmico, né? Mas vamos tentar usar um termo um pouco melhor, que busquem o reconhecimento da sociedade.
por exemplo, a comunidade LGBTQI. Vejam só, há uma homogeneidade? Mesmo nesses movimentos sociais, das minorias, dos grupos hipervulneráveis, mesmo no seio dessas comunidades, há uma certa divergência, que denota que nem sempre haverá uma homogeneidade. Então esse é o primeiro prisma que você tem que trabalhar. Bom, estou tutelando o interesse público primário, qual seja, da coletividade. Mas nem sempre essa coletividade ostenta homogeneidade. Qual é o segundo ponto que é importante? Qual tipo de direito material é veiculado? Eu coloquei de maneira proposital direitos coletivos lato sensu, ou direitos coletivos em sentido amplo, porque eu coloquei aqui como um gênero. Eu sei que modernamente a gente vai buscar o abandono daquela clássica classificação tricotômica prevista no artigo 81, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, que é direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Essa clássica organização dos direitos transindividuais, meta-individuais ou coletivos em sentido amplo, ela tende a desaparecer, porque nem sempre eu vou conseguir inserir em uma dessas três categorias o fato ensejador da demanda. Isso nem sempre vai acontecer. Pode ser um caso no qual eu não consiga definir propriamente qual é o tipo de direito tutelável, ou direito tutelado à rigor. Então por isso que eu coloquei de maneira proposital direitos coletivos lato sensu. Vamos lá. Qual é a ideia desse direito coletivo lato sensu? E eu já destaquei tudo em vermelho para facilitar a vida de vocês. Mesmo os direitos coletivos em sentido amplo, eles são dotados de um interesse público primário subjacente. Então olha, são direitos de interesse público primário. Por quê? A doutrina costuma apresentar 3 itens que justificam isso. Ou 3 itens que podem identificar a ideia do interesse público primário. Por que há esse interesse público subjacente? Primeiro, eu posso tratar sobre o aspecto dimensional. Qual foi a dimensão do ato praticado? Qual a dimensão do dano perpetrado? Qual a sua extensão? Então esse é o primeira vertente, primeiro item. Qual a dimensão? Eu posso tratar de dimensão territorial, eu posso tratar de dimensão subjetiva, quais foram os grupos atingidos, quais as pessoas que foram atingidas. Ou posso tratar simplesmente do prisma territorial, quais as cidades que foram atingidas, quais bairros que deverão ser contemplados. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quais são os bens jurídicos passíveis dessa tutela? Quais são esses bens jurídicos? Aí eu posso trabalhar o bem jurídico de uma comunidade, posso trabalhar com o bem jurídico de um grupo hipervulnerável, posso trabalhar com um bem jurídico meramente patrimonial, posso trabalhar com um bem jurídico imaterial. Vai depender sempre do caso concreto. Então, repito, primeira dimensão do ato ou do dano. Segundo, qual é justamente o valor, qual é o bem jurídico tutelável? E 3, quantas pessoas foram atingidas? Qual é o grupo atingido? Porque a partir do momento que eu trato dessa dimensão meramente subjetiva, seja no ponto quantitativo, quer no ponto organizacional, no sentido de grupo, categoria, classe de pessoas, então eu vou querer saber quem vai ser atingido. Lembrando que no processo coletivo brasileiro aplica-se o regime jurídico em utílicos. O resultado de um processo coletivo só atinge a esfera jurídica individual para beneficiá-la, jamais para prejudicá-la. Beleza? Então essa é a primeira parte inicial, a primeira premissa
que eu quero trabalhar com vocês. Vamos à segunda. A partir do momento que você fixa aquela premissa de um interesse público primário, desse é o interesse subjacente, interesse de toda a coletividade. Depois você faz aqueles filtros, dimensão territorial, dimensão subjetiva, qual foi o dano perpetrado, qual foi o ato praticado. Depois que você faz isso, você passa a identificar a parcela da comunidade constitucionalmente reconhecida. Ou seja, você passou a entender, olha, agora eu tenho um processo coletivo cujo objetivo é tutelar essa comunidade. E aqui comunidade no sentido mais amplo do termo, não no sentido muito estreito, ok? Comunidade no sentido de coletividade. Então eu já identifiquei, eu já sei quem deve ser tutelado. Ok. A partir do momento que eu já sei quem pode ser tutelado, vem a seguinte situação. É um caso realmente para a tutela coletiva? Ou eu posso tratar desse caso como um processo individual? Se você parte da ideia de que você pode tratar esse processo como vários processos individuais reunidos, pode ser que a tutela coletiva não seja o caminho mais adequado. Porém, se você concluir que esses interesses fazem sim surgir o que a doutrina chama de situação jurídica coletiva, então a partir do momento que você passa a entender dessa forma, aí você está seguro para afirmar a necessidade do processo coletivo. Beleza? Bom, e aí permitam-me fazer só um dado relevante aqui, que eu coloquei de maneira proposital aqui no final, que permitam tutela molecular de todo o grupo. Vamos lá. Esse é um ponto importante. Quando você estuda o processo coletivo, você tem que separar dois conceitos de forma muito clara. O primeiro conceito, chamado de atomização do litígio. O segundo conceito, molecularização de um litígio. Então, repito, atomização e molecularização dos litígios. Na atomização dos litígios, há, a rigor, uma pulverização dos litígios. Ou seja, vários litígios existentes versando sobre a mesma questão de fato subjacente. Versando sobre a mesma questão de fato subjacente. Um exemplo. Vamos trabalhar com um fato do produto. Vários consumidores foram afetados por um produto defeituoso. E cada um desses consumidores promoveu sua ação própria, promoveu uma ação individual. E isso é a atomização do litígio. Percebam, você passa a ter o risco de decisões conflitantes, dispersão de precedentes, risco à isonomia, risco à segurança jurídica. Por outro lado, se o legitimado coletivo propuser uma ação coletiva, ele moleculariza o litígio. Ou seja, ele junta todos esses átomos, perdoem aqui a atividade figurativa, ele junta todos esses átomos, os transforma em uma molécula, em um único litígio. Então a molecularização é a reunião de todos esses litígios em um só. E essa única decisão vai ser aplicada a todos esses casos atomizados. Então por isso que eu falei para vocês, você tem que verificar se é uma situação jurídica coletiva que mereça uma ação coletiva. Tudo bem até aqui? Bom, lembra que eu falei? Outro ponto, escopo da jurisdição. Quando você estuda
processo civil individual, aquele processo civil clássico, lembram? Aquela relação triangular, autor, réu e juiz, aqueles velhos exemplos de Caio e Tício, que alguns chamam de relação linear entre autor e réu. Perfeito. Essa ideia de se buscar a justa composição da lide, de se buscar a resolução de um conflito por meio da intervenção estatal com a atividade jurisdicional, além de ser uma ideia antiga, é uma ideia que, a bem da verdade, não se encaixa de maneira perfeita no processo coletivo. Então, repito, aquela ideia meramente linear da justa composição da lide, da busca da solução do conflito entre as partes. Não estou dizendo que isso está errado, só estou dizendo que essa é uma concepção antiga do escopo da jurisdição. O processo coletivo de interesse público busca outro escopo. Tanto que eu coloquei aqui, ó, o objetivo do processo coletivo não é mais a mera perspectiva individual de resolução de conflito. Não é mais essa ideia. Quando há a propositura de uma ação coletiva, a bem da verdade, quando se trata de um efetivo processo coletivo, ou, melhor colocando, para a gente ficar adstrito ao nosso tema, ao processo de interesse público, repara, eu não quero só solucionar o conflito. Não é só isso, vai além disso. O que se busca? Destaquei aqui para vocês, ó, uma solução prospectiva, ou seja, uma solução que vai gerar modificações no futuro. Uma demanda que vai criar uma nova perspectiva. Pode ser meramente pedagógica, pode ser um litígio estratégico, pode ser um mero litígio estratégico, pode ser só para mudar uma percepção sobre determinado tema, mas eu quero uma solução prospectiva para que os provimentos jurisdicionais sejam efetivos, para que o provimento jurisdicional seja efetivo. E não meramente solucionar o conflito, dar a César o que é de César. Olha, o vitorioso é o fulano, o derrotado é o cicrano. Não é só isso que eu busco. Não pode ser só isso. Não é essa a ideia do processo coletivo. Okay? Não é só essa a ideia do processo coletivo. Qual é o principal escopo? Você passa a buscar aquilo que os constitucionalistas falam bastante: assegurar a efetividade das normas constitucionais. Peraí, professor, você está querendo me dizer que o processo coletivo visa efetivar um direito fundamental? Claro que sim. Eu não estou trabalhando com um processo de interesse público, leia-se, interesse público primário. Então é claro que eu estou preocupado com os valores inerentes aos direitos fundamentais. É claro, isso é óbvio. E aí vejam, eu não estou mais preocupado, repara que eu coloquei aqui, ó, eu não estou mais preocupado com a justa composição da lide. Não. Não só isso. Por favor, me entendam da forma correta. Não estou dizendo que não se busca também a resolução do conflito. É óbvio que sim. O que eu estou dizendo é que não se busca só isso. Ok? O que se busca é uma feição transformadora. Por isso que eu falei, inclusive até no quadro anterior, por isso que eu falei, uma solução prospectiva. Isso é muito importante que vocês compreendam. É buscar uma feição transformadora. Por isso que eu falo, qual é o ponto central? Lembra que no início eu falei que seriam 3 tópicos? Qual é o ponto central? Vocês vão ver que eu dividi aqui em 2 itens.
Um vai ser determinação judicial e outro vai ser a parte conceitual. Qual passa a ser, portanto, o ponto central do processo coletivo? Qual é? Além, obviamente, de se buscar a feição transformadora. Repara, eu não estou mais preocupado em buscar decisões judiciais. Não. Não só decisões judiciais. Não. Eu estou buscando também várias imposições ou medidas que se imponham gradativamente. De novo, aqui vem o quê? A chamada feição transformadora do processo coletivo. O que se busca aqui não é só uma decisão judicial. Eu não quero que o juízo somente concorde com a minha pretensão, que ele acolha a minha pretensão. Não. Não é só isso que eu busco. Porque senão para e pensa, se eu propuser uma demanda e obtiver uma tutela antecipada, eu posso já ficar satisfeito? Não. Não posso ficar satisfeito só com isso. É claro que eu vou ter uma satisfação, mas é momentânea. O que se busca é a feição transformadora. É uma imposição gradativa de um novo valor. A imposição gradativa de algumas medidas. O que faz você lembrar dos chamados processos estruturais, as chamadas medidas estruturantes, também os chamados litígios estratégicos. Então veja, o ponto central passa a ser aqui, ó, a determinação judicial. Peraí, professor, você acabou de falar que a decisão judicial... Opa! Decisão é uma coisa, determinação é outra. Repara, eu posso proferir uma decisão sem medidas que vão gerar uma feição transformadora, sem medidas que vão gerar imposições gradativas. Por isso que o ponto central passa a ser a determinação judicial. Mas não qualquer determinação judicial. Mas aquela determinação judicial que foge daquele escopo unicamente tradicional de resolver o conflito, de solucionar o conflito, de recompor o dano. Essa determinação judicial de recompor o dano, ela é meramente linear. Ela está adstrita, está atrelada ao processo individual. O que eu busco aqui, a bem da verdade, não é só a reparação, não é só a recomposição do dano, mas sim, olha, ajustar condutas futuras. Então reparem que eu vou usar aquela situação jurídica coletiva que já vimos, eu vou fazer aqueles filtros com aquelas vertentes que eu já falei, dimensão territorial, dimensão subjetiva, quais foram os valores atingidos, quais as comunidades que foram atingidas, e vou ter uma feição prospectiva e não meramente retroativa. Ah, professor, o que é essa feição retroativa? Olha, estou resolvendo o dano. Olha, teve um problema lá atrás, eu estou recompondo aquele dano, estou solucionando aquele conflito. Não, isso eu também vou fazer, mas eu não posso ficar focado só nisso. Eu tenho que fazer isso olhando para frente. A feição transformadora, a feição prospectiva. Eu sei que eu já estou usando de truísmo, é um discurso quase que inútil, porque está muito repetitivo, mas para fixar bem essa ideia. Ok? E aí, qual é a conclusão que você passa a ter quando estiver diante de um processo de interesse público? Você passa a ter a seguinte ideia: o objetivo é os principais vetores constitucionais. Ou seja, o que eu vou buscar com esse processo coletivo de interesse público? Eu vou buscar uma tutela jurisdicional para preservar os principais valores ou vetores constitucionais com a efetivação dos direitos fundamentais. Com a efetivação dos direitos fundamentais. E aí vai a pergunta: posso afirmar que a ação coletiva, que o processo coletivo é um instrumento para a efetivação dos direitos fundamentais? Claro que sim.
você pode afirmar isso com tranquilidade, que o processo coletivo, que a ação coletiva é sim um instrumento para preservar e efetivar os direitos fundamentais. Por isso que eu digo e repito, se você ficar preso àquela concepção antiga do escopo da jurisdição, você não vai se preocupar com a efetivação, implementação de direitos fundamentais. Você vai ficar preocupado em resolver conflitos. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Estou à disposição de vocês como sempre.